galerinha, bem-vindos a mais uma aula no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje eu vou falar para vocês sobre os níveis de organização dos seres vivos. Essa aula é referente à aula da semana 1 do PET 3 para o 7º ano do ensino fundamental. Bom, para falarmos desse tema, nós vamos trabalhar a habilidade que é a de compreender a organização taxonômica adotada pela ciência ao longo da história para agrupar os seres vivos. Para isso, eu preciso que vocês tenham um compreendimento sobre o que é ser vivo. Quais são as características que eles precisam apresentar para ser considerado um ser vivo? Então, a primeira característica que todos eles possuem é a de ser constituído por célula. Todo ser vivo possui essa unidade básica que compreende, né, todos eles. Diferentemente dos vírus, que não são considerados seres vivos e não possuem célula. Essa é a característica que difere eles, por exemplo, das bactérias. A segunda característica muito importante é buscar energia para sobreviver. O que isso significa? O organismo, ele precisa interagir, ele precisa se alimentar. Ele pode ser ou autótrofo ou heterótrofo. Se ele for autótrofo, ele precisa de... se ele for heterotrófico, ele precisa consumir outros organismos para manter a sua energia, para manter a sua atividade, enquanto que os seres autótrofos conseguem, né, produzir o seu próprio alimento, através da fotossíntese, da quimiossíntese, dentre outras. Outra característica muito importante é responder aos estímulos do meio. A gente está em constante evolução e nosso corpo sente o meio ambiente, né? Sente as alterações que nós temos no meio. Então, a gente sente se a temperatura muda, o seu pelo vai ficar arrepiado, dependendo do grau, vai provocar tremores no seu corpo. Isso é interagir com o meio, isso é responder aos estímulos do meio. A outra característica é de se reproduzir. Todos os seres vivos são capazes de reproduzir, seja sexuadamente, quando tem troca de gametas, ou assexuadamente, como por exemplo, por brotamento, né, como as plantas realizam. E por último, mas não menos importante, a capacidade de evoluir. Nós somos seres que evoluímos o tempo todo. Às vezes a gente não consegue enxergar isso com um curto período de tempo, mas ao longo da história a gente vê o processo evolutivo, mas ele está acontecendo praticamente o tempo todo lá no seu DNA. Bom, como eu falei para vocês, dentro das ciências, dentro da biologia, nós trabalhamos com hierarquias, com sistemáticas. Por que a gente separa isso em níveis? Para que fique mais organizado e fique mais fácil para você entender, por exemplo, desde um nível mais básico, que é o nível químico, até um nível sistêmico. E a gente consegue andar entre eles e entender tanto separadamente, quanto entender o contexto de forma geral, né? O nosso papel aqui, como que a gente interage com o meio, como que isso funciona, a gente só consegue ver isso ao longo da hierarquia, quando a gente separa a biologia em diferentes caixas. Então, os níveis de organização da biologia variam desde o nível mais básico, que é o nível químico, que faz parte lá da matéria, até o nível mais alto, que é o nível da biosfera. Esses níveis que eu estou passando para vocês aqui, nível químico, celular, tecidual, orgânico e sistêmico, a gente está falando de estrutura de organismo. Quando eu falo de estrutura de organismo, eu falo de termos para constituir um ser vivo. A partir dali, a gente entra mais no meio abiótico. Nós vamos ver tudo isso durante a aula, não se preocupe não. Então, passando por todos esses níveis, nós vamos ter a formação de um organismo. Esse organismo precisa necessariamente passar por todos esses níveis para ser considerado um organismo? Não. Ele pode parar, por exemplo, no nível celular. Ele tem uma única célula e ele consegue ainda assim manter todas as suas atividades vitais e ser feliz desse jeito.
ok? Ele não precisa passar por todos esses níveis. Vamos entender um pouquinho mais em detalhes como que funciona cada nível e o que ele compreende, o que ele agrupa. Primeiro nível, que é o nível atômico, né, que é o nível químico, ele é composto basicamente de átomos, aqueles elementos químicos que a gente vê lá na tabela periódica e a gente está acostumado com eles. Então, esse nível, o átomo que forma boa parte da matéria, né, na verdade toda a matéria existente no planeta Terra é formada por átomos. Ele forma os minerais, forma a água, forma as células. E como que isso acontece? De forma aleatória, ao longo da evolução, esses átomos combinaram-se aleatoriamente e deram origem ao que nós chamamos de moléculas. Moléculas como, por exemplo, a molécula de água, que possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? 3 elementos químicos aí formando uma molécula. Essas moléculas foram também se combinando aleatoriamente e deram origem a organelas essas que a professora Isabela já falou para vocês na última aula. E nós temos então essas organelas compartimentadas em uma estrutura que a gente chama de célula. Essas células evoluíram ao longo da história também, mas basicamente elas possuem estruturas em comum, né, que é o material genético, as membranas que envolvem essas células, tudo formado por moléculas que vieram lá dos átomos. Então a gente está falando agora do segundo nível de organização dos seres vivos. Essas células, pessoal, podem ser tanto procarionte quanto eucarionte. As células procariontes são bem mais simples, elas não possuem uma estrutura tão complexa como as células procariontes. As procariontes não possuem um núcleo bem delimitado, elas não têm estruturas, organelas dentro das suas células, como as células eucariontes já possuem. As eucariontes possuem um núcleo delimitado, com material genético lá dentro, né? O nosso DNA está lá dentro do núcleo, e foi até o que deu nome, né, ao grupo. Eucarionte é aquilo que o eu vem de verdadeiro, carionte de carioteca, então possui uma membrana carioteca verdadeira, ao contrário das células procariontes que não possuem essa estrutura tão complexa assim. Isso já divide diversos seres vivos no meio em que a gente vive. Esses seres vivos, eles podem estar agrupados ou não. Se eles estiverem, por exemplo, vivendo com uma única célula, eles são ditos seres unicelulares. Se eles são seres unicelulares, eles fazem todas as suas funções vitais com apenas uma única célula. Isso é o caso, por exemplo, das bactérias, de alguns fungos unicelulares, de protozoários, como a leishmania, por exemplo. Mas eu tenho outros seres que são mais complexos. Esses seres são seres que conseguiram, ao longo da evolução, agrupar células, formar tecidos, formar estruturas e conseguem viver com uma complexidade maior. Seres que eu estou falando, os animais, nós, né, as plantas, os vegetais, alguns fungos pluricelulares também possuem essa característica. Nem todos, né, são assim, mas a maioria dos seres pluricelulares conseguem formar, então, tecidos. Esses tecidos podem ser de diferentes formas. Se tratando do ser humano, nós temos vários tipos de tecido no nosso corpo. Nós temos o tecido, por exemplo, epitelial, que é o tecido que reveste todo o nosso corpo. Nós temos tecido conjuntivo, que é o tecido responsável pela formação do sangue, dos nossos ossos, que faz o revestimento de alguns órgãos internos. Temos também tecido muscular, que faz toda a sua musculatura. Temos o tecido nervoso e por aí vai, ok? Esses tecidos, quando eles se reúnem, se agrupam, a gente está falando então do terceiro nível de organização dos seres vivos. Mas eu posso ainda ter reunião de vários tipos de tecidos que, ao longo do seu agrupamento, forma o quarto nível de organização dos seres vivos, que é o nível orgânico, formam os órgãos. Esses órgãos, pessoal,
eles são formados por diferentes organismos. Eles podem ser, por exemplo, como o coração. O coração tem tecido muscular que vai permitir com que ele contraia ou relaxa, mas também tem tecido epitelial, que é um tecido de revestimento que vai compartimentá-lo em um único órgão e não vai deixar que o sangue fique extravasando ali para outras regiões que não seja o coração, ok? Então, os órgãos do nosso corpo são formados por diferentes tipos de tecido. E quando nós temos vários órgãos trabalhando juntos com uma função específica, nós temos o quarto nível, que é o nível sistêmico. Esse nível sistêmico, ele engloba diferentes órgãos que vão ter funções específicas, mas agindo ali para manter o organismo vivo, manter o metabolismo. Vamos continuar com o exemplo do coração. Se eu tivesse somente o coração, eu não teria um sistema formado. Mas se eu junto com o coração as veias, as artérias, todos os vasos sanguíneos, eu vou ter também um sistema, que é o sistema cardiovascular, o que vai permitir com que o sangue passe por todo o corpo, chegando nas extremidades. Se eu não tivesse esses capilares, esses vasos sanguíneos, não seriam tão fáceis de chegar essa nutrição, do sangue chegar até essas extremidades. Mas eu tenho diferentes sistemas dentro de um organismo, né? Eu vou ter sistema circulatório, eu vou ter sistema digestório formado por boca, estômago, intestino, outros órgãos. Eu tenho sistema nervoso, sistema respiratório. Então são muitos os sistemas e o conjunto desse sistema vai dar origem a um organismo, ok? Até aqui nós estamos falando de pontos estruturais na biologia para formar um único organismo. A partir de agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o ponto de vista ecológico. O que é isso? Eu vou falar também dos fatores físicos, aquilo que está no ambiente, mas que influencia diretamente esse organismo vivo. E a partir daqui também eu falo não só de fatores vivos, né, que são bióticos, como abióticos. São temperatura, clima, água, a pluviosidade, todos esses fatores interferem diretamente no organismo. Esses organismos, os diferentes organismos que nós temos habitando no planeta Terra, eu posso falar de uma única espécie. Ah, professora, o que é espécie? Bom, se você não sabe, eu falo agora. Espécie é um indivíduo, né? São conjuntos de indivíduos que, ao cruzarem entre si, geram descendentes férteis. Precisa ser um descendente fértil. Se não for, ele não é caracterizado como uma espécie. Aí entra dentro de um outro nível de hierarquia na biologia. Então, essas espécies eu posso estudar ela em isolado, uma única espécie, mas se eu tiver uma ou mais espécies, um ou mais indivíduos vivendo em um determinado local, em uma determinada região por um período de tempo, eu passo a chamar aquilo de população. E aí a gente entra então no sexto nível de organização dos seres vivos, que é o nível populacional. Vamos citar aqui como exemplo as garças que vivem lá na Lagoa da Pampulha. Elas são uma população de garças que vivem em um determinado local durante um período. Mas se eu passar a considerar não só as garças, mas os jacarés, os peixes e outras aves que vivem ali, eu não chamo mais aquilo de população, eu passo a denominá-los de comunidade, que é o sétimo nível de organização dos seres vivos. A comunidade é o conjunto de indivíduos de várias espécies que interagem e vivem dentro de uma mesma região por um determinado período de tempo. Ah, professora, mas você falou agora que a gente tem que levar em consideração os níveis de oxigênio, né? Como que está a temperatura, esses níveis abióticos, esses fatores abióticos. Sim, isso é importante quando eu estou falando de ecossistema. Nós já entramos então no oitavo nível de organização dos seres vivos. Os ecossistemas conseguem captar, né? Nós passamos a observar, além do organismo vivo, os organismos, os fatores físicos que estão envolvidos juntamente com esses organismos,
como eu falei, temperatura, pluviosidade, dentre outros fatores que são considerados fatores físicos. Bom, se eu tenho então um ecossistema, eu posso ter, eu não consigo ter um limite de um ecossistema para o outro. Eu tenho um sobrepondo o outro. E os conjuntos desses ecossistemas, seja ele numa poça d'água, seja ele no oceano, ou seja ele no próprio intestino, eu tenho um conjunto de ecossistemas e aí eu passo a chamar de biosfera. Essa biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas que existem dentro do planeta Terra, ok? Então, só para a gente recapitular, nós partimos do nível atômico, que é o nível mais básico, que forma não só a matéria, mas que vai dar origem às moléculas, moléculas essas que formaram as organelas. Essas organelas deram origem às células quando se agrupam, dão origem aos tecidos. Os tecidos vão formar, diferentes tecidos vão formar os órgãos. Esses órgãos, trabalhando em conjunto para manter os sinais vitais, manter a vida de um organismo, eu vou falar então de sistemas. Quando eu tenho um conjunto de órgãos, eu estou falando de sistemas. E um conjunto de sistemas forma o que nós chamamos de organismo. Esses organismos, eles podem viver isolados ou em sociedade, Quando eles estão vivendo uma mesma espécie, de um conjunto de organismos vivos, eu tenho uma população. O conjunto de populações de diferentes espécies vai formar comunidade. A comunidade, ela vive em determinadas regiões e quando eu passo a considerar os fatores físicos, como temperatura, clima, eu considero então como sendo um ecossistema. E o conjunto dos ecossistemas do planeta Terra a gente chama de biosfera, que por sinal é o maior, apresenta os maiores ecossistemas de todo o universo. Então, só para a gente finalizar, eu trouxe um exercício para vocês que é referente à semana 1, o exercício 3, para a gente poder fazer junto aqui e concluir. Bom, é para associar as duas colunas, então nós temos essa e essa coluna. Eu vou escrever aqui no quadro para facilitar para a gente poder organizar na próxima. Então aqui, 1 são os átomos, 2, moléculas, 3, células, 4, tecidos, 5, os órgãos, 6, sistemas e o 7º, organismos. Então, vamos lá? O que resulta da união de átomos? A gente falou lá no início da aula, A união de um ou mais átomos vai dar origem ao que nós chamamos de moléculas. Então, aqui, alternativa 2. Segunda, formados por células com funções semelhantes. Quando eu tenho um agrupamento de células, eu tenho a formação do quê? Do terceiro nível de organização dos seres vivos. Eu tenho os tecidos. Então, aqui, tecido é a opção número 4. O que juntos desempenham funções específicas e formam um sistema? Então, eu tenho os órgãos, quando eles se juntam para manter os sinais vitais e manter a vida de um organismo, vai formar os sistemas. Então, aqui, opção número 5. Nos seres vivos, são mais frequentes os C. O que é C, professora? Carbono. São os elementos químicos, lá na tabela periódica. Então, aqui nós temos os átomos, opção número 1. O que integrados formam o corpo de um ser vivo pluricelular? Então, para formar um organismo, eu preciso de vários sistemas. Um ser vivo pluricelular é formado por vários sistemas. O que é o conjunto de todos os sistemas que formam os seres vivos? Eu tenho, então, os organismos, formando os seres vivos.
E quais são as menores unidades da vida? A unidade básica que forma a vida é a célula. Opção número 3. A gente fecha aqui a aula de hoje. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.